Olá, estamos de volta com mais um programa Origens, dedicado às diversas etnias e produzido pela equipe César 7. No ano 25 de atividades apenas no ramo de televisão, né? Mas a gente iniciou em 85, né? Eu lembro ainda na Rádio Cultura, na Folha de Curitiba, depois Correio de Notícias, Estado do Paraná, Tribuna, Gazeta do Povo. E daí em 92 a gente começou na Rádio Clube Paranaense, depois também tivemos na FM 94, Som da Terra, o primeiro programa de FM aqui em Curitiba que tocou música regionalista, né? Música gaúcha, e era sábados das 19 às 23 horas, né? Um sucesso o programa. E aí em 92 que a gente começou na televisão. Estamos ficando velhos, sem cabelo, mas vamos em frente, né? Na edição de final de ano, nesse mês de janeiro, também vamos relembrar algumas matérias, porque também ninguém é de ferro, né? Matérias especiais que a gente vai reprisar. A gente inicia com o Largo da Ordem, que onde a Fundação Cultural de Curitiba faz semanalmente mediação com crianças, né, de escolas, de diversos municípios, inclusive, em especial de Curitiba, é claro, e também de escolas estaduais, que ficam encantadas com a visita cultural às diversas igrejas ali do setor histórico, né? A começar pela Igreja da Ordem, daí tem o Museu de Arte Sacra, são museus diversos ali, tem a Casa Romário Martins, tem o próprio Memorial de Curitiba, a arquitetura toda, enfim, o setor histórico da cidade é muito valiosa e sempre muito bem visitada, né? Então, vamos começar com esta visita guiada pelos agentes culturais da Fundação e começamos com um bom dia para a piazada. Bom dia! Tudo bem? Vocês são de qual escola? Estão gostando das atividades? Sim! Opa. Quem pode falar para mim? Você aqui, fala para mim, qual que é essa atividade aqui? Estão mostrando o setor histórico para as crianças? Isso, a gente está fazendo uma mediação no setor histórico, né? Nós somos ação educativa e tem o setor histórico que a gente anda por aqui com as crianças. Esse é o roteiro de diversidade religiosa, então a gente passa por vários templos religiosos, igrejas, a Gameleira Branca na Tiradentes, a Mesquita. A Casa Romário Martins, Casa O. Essa não está inclusa nesse roteiro específico, não. Hoje é só da diversidade religiosa. Só a diversidade religiosa, isso, exato. E você acredita que isso é importante para os piás curitibanos? Com certeza, não só para os curitibanos, eu acho que todo mundo conhecer a diversidade que a gente tem de templos religiosos em Curitiba. E conhecer várias religiões também, né? Que legal. A Igreja da Ordem, especificamente, o que vocês mostram? Então, a gente fala das duas construções, né? Uma mais antiga, que é a construção mais antiga de pé, né, em Curitiba. E também a parte mais nova, que foi construída depois para a vinda real, para a vinda da família real em Curitiba. Museu de Arte Sacra também vocês mostram? Também, a gente está indo para lá agora, inclusive. Legal. Bom passeio para vocês e um abraço, né? Tchau, vamos lá então. Pessoal, acompanhem, vamos conhecer um pouquinho o Museu de Arte Sacra e a Igreja da Ordem. Depois a gente volta a falar do Memorial de Curitiba e do pavilhão étnico aqui no Origens. Continua ligado. Situada no setor histórico de Curitiba, a Igreja da Ordem abrigava um convento franciscano de 1752 a 1783 e, no século XIX, foi a paróquia dos imigrantes poloneses. Por volta de 1834, uma parte da igreja desmoronou e só foi completamente restaurada em 1880. Com a visita do imperador Dom Pedro II. A torre da igreja e a instalação dos sinos foi concluída em 1883. Nesta época, a igreja era frequentada principalmente por imigrantes alemães. Tombada desde 1965, o templo sofreu nova restauração em 1978 a 1980. E em 1981 passou a abrigar também o Museu de Arte Sacra. Eu conversei com o padre Valdir,
que nos conta agora mais detalhes sobre a Igreja da Ordem e suas curiosidades. A catedral foi construída, que é a Igreja Matriz de Curitiba, depois do século XVIII, no começo do século XVIII, houve a necessidade de construir mais uma igreja, porque era a única igreja que tinha em Curitiba. Então, lá pelo ano de 1735, 1736, cogitou-se a ideia de construir uma outra igreja também para abrigar essa população católica que morava aqui na cidade. Foi então que daí começou-se a construção aqui da Igreja da Ordem, em 1737. A Igreja da Ordem Terceira de São Francisco das Chagas. No começo era a capela de Nossa Senhora do Terço, uma capela da catedral, que é a matriz de Curitiba, e depois tomou-se a autonomia e hoje é a reitoria da Igreja da Ordem. E foi construída por portugueses, usada também por alemães, poloneses, enfim, por todas as etnias aqui radicadas em Curitiba. Ela foi, depois que construída, né, quem ficou muito tempo aqui durante foram os alemães, né? Tinham os freis franciscanos que cuidavam aqui e rezavam a missa em alemão. Ela foi construída sim no tempo do Brasil colônia ainda. Tem alguns objetos aqui da igreja como os lustres que foram presentes, né? Dessa época ainda. Então ela é uma igreja, segundo, né, os historiadores, o prédio mais antigo aqui da cidade em estrutura religiosa, né? Ela está aberta à população de que dia e quais os horários? A igreja da Ordem está aberta de segunda a segunda, né? Nós temos a adoração eucarística sempre a partir das 8 da manhã até as 18 horas. Então, 7h30 da manhã tem uma missa sempre e às 8 horas o Santíssimo fica exposto para a adoração eucarística durante todo o dia. E no final da tarde tem o terço, a bênção eucarística e também uma outra celebração às 18h30. Então, está aberta para todos os dias, para todos os gostos. O Museu de Arte Sacra da Arquidiocese de Curitiba, o MASAC, foi inaugurado em 1981, num anexo à Igreja da Ordem Terceira de São Francisco das Chagas. Seu acervo religioso e histórico origina-se principalmente de 4 igrejas do centro histórico: a Catedral, as ruínas de São Francisco de Paula, a Igreja do Rosário e a própria Igreja da Ordem. O museu é administrado pela Fundação Cultural de Curitiba. Ok, voltamos a falar aqui do Largo da Ordem de Curitiba, agora com o Carlos Auer. O Carlos já tem 30 e poucos anos, não vou falar muito porque ele atua no folclore aqui, alemão, se não me engano, o Original Heineken Tanzgruppe. É isso mesmo, da Sociedade Thalia, eu danço no grupo folclórico alemão lá. E agora está atuando na Fundação Cultural. Justamente trabalhando em parceria nesse projeto maravilhoso aí que o Rafael Greca justamente homenageou todas as etnias formadoras e colonizadoras aqui de Curitiba. Para você especificamente e para a Intepar foi um presente, sem dúvida, um reconhecimento a todas as etnias aqui de Curitiba que participaram desse projeto, não é, Carlos? Com certeza, porque esse faz parte do projeto do plano de governo do Rafael Greca, mas é um sonho dele de mais de 20 anos. Então ele está resgatando toda essa Curitiba de todas as gentes, como você falou há pouco. Curitiba é a cidade de todos os povos, então desde os indígenas, os portugueses, os espanhóis, os africanos e depois os imigrantes que vieram 200 anos depois dos africanos, tem que ser valorizado. Curitiba é única.
né? Diferente de outras cidades que tem uma característica alemã ou italiana, Curitiba é a somatória de todas essas culturas. Então isso para todos os grupos e etnias aqui de Curitiba é uma valorização, é um reconhecimento. E é a Prefeitura, através da Fundação Cultural, abrindo as portas, né, dos seus espaços para que isso seja mostrado, para que seja valorizado e seja perpetuado. O pavilhão étnico, além de ser um espaço, é justamente um ponto de encontro, né, de todas as etnias, de manifestações artísticas. Como é que foi esse projeto, enfim, transformar o Memorial de Curitiba, que já é uma homenagem à história, ao passado, ao futuro, à cultura, enfim, tem um painel do Sérgio Ferro, depois o Rafael Greca vai inclusive explicar para a gente como é que ele pensou esse Memorial de Curitiba. Está sendo um sucesso, todo domingo de manhã aqui, apresentações, obviamente tem uma programação, não é, Carlos? Sim, tem uma programação já feita para o ano todo e os horários normalmente são das 11 ao meio-dia, com algumas exceções, né? Que algumas exceções têm alguns outros horários, mas está sendo realmente um sucesso porque os grupos estão tendo um espaço para poder mostrar a sua cultura, seja na dança, seja no teatro, canção, poesia, artesanato. Uma verdadeira tertúlia cultural, sim, artística. Qualquer coisa que traga, que mostre a cultura desses povos que formaram a nossa Curitiba de hoje, é um espaço aberto. Então, como você mesmo falou, não é somente um espaço físico. O pavilhão étnico, o prefeito pediu que fosse desenvolvido esse pavilhão étnico no memorial, que já traz a memória de Curitiba, começando pela arquitetura, que é um formato de um pinheiro, né, simbolizando com os pinhões e todas as suas salas. Mas mais do que um espaço, eu penso que cada pessoa que difunde a cultura em Curitiba faz parte desse pavilhão, é um tijolo desse pavilhão. Então aqui é a espinha dorsal e nós podemos trabalhar isso nos parques e praças étnicas de Curitiba. Carlos, então, nesse domingo nós temos 3 aldeias indígenas de etnias diferentes, Caigangue, Guarani. Sim, nesse domingo nós vamos ter das 11 até as 15 horas. É a aldeia Cacané-Porã, que é a única aldeia que está dentro de uma cidade, né, que está no Tatuquara. Depois temos também a aldeia Tupã e Cretã, que é de São José dos Pinhais, e Araçaí, que é de Piraquara. Tá. Então eles têm indígenas guaranis, caingangue e xetás. Eles vão estar presentes com coral de crianças, com danças, com artesanato. Também vão trazer alguma comida típica, vão expor alguns desenhos feitos pelas crianças. Artesanato. E vamos passar algumas filmagens também que falam um pouquinho de cada uma das aldeias. Um grande abraço e parabenizar o trabalho do Marcelo. Marcelo Catani é o presidente da Fundação Cultural que coordena todo esse trabalho, né? O Marcelão está fazendo um trabalho bonito de valorização, claro, sempre seguindo a orientação do Rafael Greca. Com certeza, nosso presidente que está sempre nos apoiando, sempre nos aconselhando e está a par de todas as coisas que acontecem na Fundação Cultural. E é um prazer estar com você e participar desse programa e estamos aqui no Pavilhão Étnico com as portas abertas. Estamos tentando trazer todos os grupos, de repente se tem algum grupo que ainda não foi encontrado ou chamado. Qual é o telefone? Um telefone, alguma informação? 3321 3247 ou no meu celular, que é o mais fácil, porque muitas vezes eu estou para lá e para cá, não estou na sala, mas é o 99998 7230. Tá. A gente coloca aí, reforça com o gerador de caracteres e você continua conhecendo um pouquinho do Largo da Ordem e daqui um pouquinho, né, mais imagens e informações do Memorial de Curitiba, que agora também é o pavilhão étnico aqui na nossa cidade. Fique ligado. Nós estamos no Memorial de Curitiba, a praça e o museu que comemoram os 300 anos da cidade.
Ele foi concebido como uma espécie de costura de um vazio urbano com o casario do Largo da Ordem. Era um terreno baldio, abandonado, pertencente ao INSS. Nós resolvemos integrá-lo às casas antigas do Largo da Ordem, no caso a Casa Strobel e a Igreja Presbiteriana Independente, a Casa Hoffmann, a Casa Taborda Ribas, a Casa do Solar do Rosário, a Casa Romário Martins, a Igreja da Ordem. Isso para ter uma praça coberta nessa cidade onde faz tanto frio e aonde fosse guardada a memória da cidade. Nós estamos na Praça do Rio Iguaçu, que é dominada pela fonte que tem um rio de pinhões com água corrente. Isso para lembrar os antigos tingui, os homens de nariz fino, os primeiros habitantes da terra, que guardavam os pinhões na água corrente, porque vocês sabem, não tinha geladeira, o pinhão bicha. Se não colocar o pinhão na água corrente, ele se perde. Aliás, uma forma de guardar pinhões é colocá-los num balde com água durante 2 dias e depois congelá-los sem secar. Joga só a água fora e ainda úmidos os congela. É uma receita boa para guardar o fruto da terra. Ao fundo, Sérgio Ferro homenageia Curitiba, história, enfim, um painel também que entra para a história de Curitiba e do Paraná. O Sérgio Ferro é curitibano. Ele se envolveu na luta armada, era militante popular e foi deportado para a França. Ficou lá no exílio. Quando o exílio foi revogado, o professor Darcy Ribeiro convidou-o para fazer um painel no Memorial da América Latina em São Paulo. Eu vi o painel, fiquei fascinado, fui ler o crédito para ver quem era o criador daquela maravilha e vi que era um homem nascido em Curitiba e que era nosso artista. Daí, Curitiba não tinha nada do Sérgio Ferro, fingia que ele não existia. Eu o convidei para voltar para Curitiba e pedi que fizesse esse painel que está atrás de mim, que retrata a formação do Brasil. Os índios, os negros, os portugueses, as espadas, as lanças, as caravelas, a grande dor da história, o martírio do Tiradentes, dos Emboabas, da Confederação do Equador, dos Farroupilhas, a formação do Brasil, até o momento em que o Brasil sonha com a democracia, com a educação e com a liberdade. Por isso, o painel termina com um malandro brasileiro, uma espécie de Zé Pilintra, um sambista de morro do Rio de Janeiro, dançando com a fartura, com a felicidade, com a pátria redimida. Esse é o sentido desse painel, que marca também os 300 anos de Curitiba e os 500 anos do Brasil. Encerramos o programa, agora aqui da Igreja do Rosário dos Pretos de São Benedito, né? A segunda igreja construída aqui, ó. Obviamente, ela já foi inclusive a matriz da cidade, é do século XVIII e teve a sua construção em 1943. Aqui também é o setor cultural de Curitiba, o centro histórico, né? Tem o Palácio Garibaldi, lá inclusive vai ser tema de uma das matérias que a gente vai fazer. Esta aqui é uma homenagem a uma das carroceiras. Antigamente, Curitiba amanhecia, né, ao som do trote dos cavalos, das rodas de carroça de ferro, onde os imigrantes italianos, poloneses, ucranianos, alemães, enfim, das colônias, vinham trazer as suas produções para os mercados aqui de Curitiba, né, e passavam por aqui, tinha o bebedouro lá, onde a gente já mostrou, e esse cavalo aqui, na época do Rafael Greca, se não me engano, o Ricardo Toddi, que é um artista plástico, enfim, um escultor, homenageou o cavalo da Dona Hermínia, que foi a última carroceira de Santa Felicidade que trazia
a sua produção para comercializar aqui. E o cavalo a carroça, enfim, a dona Hermínia foi atropelada e acabou falecendo. O cavalo morreu e o Rafael eternizou então essa homenagem a todos os imigrantes, a todos os comerciantes, aos pequenos produtores, aos pequenos agricultores, né, da grande região de Curitiba. Agora, inclusive, tem um projeto muito interessante, e depois eu vou falar daqui a alguns programas com o secretário do Abastecimento, o Guzzi, que é o grande Metrópolis, justamente para prestigiar os produtores rurais, os pequenos produtores que comercializam seus produtos aqui em Curitiba, nos diversos mercados municipais, feiras, enfim. Então, o Rafael transformou essa homenagem, né? Agora é conhecido como Cavalo Babão, mas é homenagem à carroceira, a última carroceira de Curitiba, a dona Hermínia, né? Nesse cavalo aqui que foi atropelado. E depois ela acabou falecendo, enfim, e o Ricardo Todi, uma maestria de obra de arte aqui dessa escultura, eternizou. Nós ficamos com Origens aqui, diretamente do Largo da Ordem, lembrando você, para avisar os amigos, né? Divulgue o Origens agora, nesta nova etapa de produção, matérias novas, mostrando as cidades, as culinárias, as histórias, as igrejas, né? Aqui na TV Evangelizar, uma emissora do Grupo Evangelizar de Comunicação, numa obra fantástica do padre Reginaldo Manzotti, e que, se você puder ajudar a divulgar e a contribuir também, será sem dúvida muito bem-vindo a sua participação nesse grande projeto de evangelização. Ficamos por aqui agora com a apresentação dos grupos folclóricos da Intepar, que realizou no Teatro Guaíra neste ano, com o apoio da Prefeitura Municipal de Curitiba, da Fundação Cultural, do Governo do Estado, da Fundação Teatro Guaíra, enfim, nesse grande projeto que é o Festival Folclórico de Etnias realizados pela Intepar. Veja como foi a festa de abertura e continue ligado com a gente. Um grande abraço e até o próximo programa.